O nome dela é Jéssica, criada num sítio no interior de Goiás. Até os 6 anos de idade, ela andava de patins. Corria, pulava e brincava como toda criança saudável. Uma infecção que migrou para a medula mudou toda a história. Jéssica tornou-se deficiente com a mobilidade reduzida. O que poderia ser o fim? Tornou-se o início de uma incrível história inspiradora. Hoje, aos 31 anos, ela já visitou 35 países, 23 estados brasileiros, o que corresponde a quase 200 mil quilômetros percorridos. Jéssica é a primeira brasileira a atravessar os lençóis maranhenses com muletas. Todo esse exemplo de determinação vamos conhecer em detalhes agora. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada, Regina. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, e você? Tá melhor agora. Pelo visto, o seu hobby é viajar. Eu transformei isso até na minha profissão, no que eu faço no meu dia a dia, porque agora eu vivo para isso. Mas como que você ganha dinheiro? Como que você... Ai, que linda Olha capa, isso, você viu? Jéssica. Você sabe que nessa hora eu fiz essa foto, eu tava assim com a câmera, e aí ele foi me imitar. Do tipo, olha, tô te vendo também. E aí eu consegui esse clique maravilhoso. Aonde você fez essa foto? Isso foi no Sudão do Sul, numa viagem que eu fiz ali para uma zona de conflito na África. Foi Etiópia, Sudão, Sudão do Sul, Uganda. Mas por que vai pra zona de conflito, Jéssica? Menina, porque eu gosto de caçar umas confusões. Tem espírito de jornalista. Mas é isso mesmo, porque eu sou jornalista de formação. Ah, é? Exato. Não sabia, então tá explicado. Tá explicado. Tá explicado muita eu coisa. gosto, e eu gosto de contar histórias, e eu fui para um lugar, eu escolhi justamente o lugar que era o menos falado. Que era o... sabe aquele lugar que só tem número, mas que você não via foto de gente? As fotos são suas? São todas minhas. Tem 60 fotos nesse livro. E eu conto os bastidores, os perrengues que eu passei. Essa mulher está trabalhando no centro de Assosa. Assosa, que é uma cidade ali no interior da Etiópia. O que ela carrega nas costas? É um Geralmente saco? é lenha, carvão, isso, um saco Peso. com peso, bem pesado. Isso. E muitas mulheres trabalham assim lá. E no livro eu conto os perrengues que eu passei. Isso aí foi num orfanato. Fui detida, peguei malária, tudo que você imaginar aconteceu. Sozinha, Jéssica? Sozinha. Eu brinco que foi eu, Deus das muletas e a mochila nas costas. Quando que as muletas te atrapalham? Na verdade, as muletas só me ajudam, porque se não fossem elas, eu não conseguiria ter viajado tanto para tantos lugares. Então as muletas são a minha maior ferramenta de liberdade. Não entendo. O problema não está nas muletas. O problema está justamente no outro, né? Quando existe uma falta de acessibilidade, o problema não sou eu que tenho uma deficiência que não tenho uma muleta. O problema está na escada, o problema está na pessoa que não consegue enxergar que eu tenho as mesmas possibilidades, tenho direito às mesmas possibilidades que outras pessoas. Porque imagina, se eu estou em um local onde tem total acessibilidade, Ninguém te segura. Não, quando é que a muleta vai ser o problema se eu tenho acessibilidade? Ela não é um problema. O problema é a falta de acessibilidade, o preconceito. Então é aí que mora o problema. As muletas em si, imagina, se eu não tivesse elas, aí é que eu não poderia ter viajado. Provavelmente eu estaria dentro de casa, numa cama. Então, com as muletas, Você que eu consigo ganhar o mundo. Jéssica. Exatamente. E você foi a primeira, provavelmente você foi a primeira brasileira a fazer muita coisa. Mas Exato. Não é? Geralmente, em muitos lugares eu era a única mulher, em muitos lugares a única brasileira. E olha que isso é difícil, viu? Porque a gente roda o mundo inteiro, tem brasileiro em tudo que é lugar. Você se sente mais vulnerável por ser mulher e estar com as muletas? Dependendo do local, sim. Porque, às vezes, a situação que eu imagino é... se eu precisar sair correndo, deu ruim, né? Não dá pra correr. Geralmente é o único cenário que eu imagino que realmente fica difícil. Então você evita esse tipo de situação? Não. Eu não evito nada pela deficiência. É mesmo? Nada, Jéssica? Nada. E quando me dizem que eu não posso fazer, é aí que eu quero fazer mesmo. Aí é que eu vou lá e cutucar pra ver onde é que vai. Eu fui para Lençóis Maranhenses, mas eu fiz por terra, mas eu não fiz a pé. Eu fiz com carro e tal. Você fez a pé? Exato, porque eu cruzei, não sei, você chegou a atravessar tudo ali, porque são 3 dias de travessia a pé. Eu fiz de 4x4. Mas você é uma elegância, né? Você é fina. Não, eu fiz um monte de coisa, mas eu não fiz isso porque eu não tinha essa informação. Você cruzou a pé? Dormiu nas tendas? Exato, na verdade são nos oásis, tem 2 oásis ali no meio. Isso. Isso, dormi na rede com a família que vive ali.
3 dias de caminhada, uma média ali, no meu caso, foram uma média de 9 horas por dia caminhando. Ai, Não, eu mas adoro. você dormiu na rede? Então não é tenda? Na rede ao É, ar na livre? rede, eles têm uma... Não, mas eles têm uma casinha, que as famílias vivem ali. Então são casas que às vezes são de palha, né? Depende um pouco da Mas você fez sozinha? Não tinha um guia, nada? Fui com guia. Porque senão você se perde esse lá. rapaz... Isso, porque senão você se perde. É tudo duna, muito igual. E eles contam duna, depois daquela duna, né? Isso não dava. E eu levei minha irmã caçula pra me filmar. Ela tem que idade? Tava com 18 ali, Mas 18. E o que você colocou embaixo da muleta ali? Que eu tô vendo que tem um... Exatamente. A muleta, eu já escolho uma muleta que seja mais resistente, pensando nisso, né? Então, formato aqui, para não machucar a mão. E ela tem que me aguentar, né? Então, mas aqui embaixo tem a possibilidade de você colocar uma borracha maior. Eu vi. Para não afundar. Para ela não afundar na areia. É um lugar que as imagens são lindas, mas lá é mais. Não, lá não tem como explicar, né? Lá é mais. Eu acho que as imagens, é de chorar, assim, é uma coisa impressionante. É de chorar. Tinha hora que quando eu me tocava do que eu tava fazendo ali... Olha isso. E no final, no último dia, choveu. No último dia da travessia, eu chegando na última duna, choveu. Então foi assim, mágico, né? Aquele cenário. Até a chuva você teve. Mas o que você ia falar quando você se tocava, que você estava lá? Porque, né, a gente tá andando, caminhando, parece que... Eu ficava muito concentrada no corpo, em sentir o meu corpo, saber se estava tudo bem. E aí, ao mesmo tempo, eu tentando descer a duna. Aí você deixou a muleta e desceu sentada? Eu tentei 2 vezes de pé, aí eu caí. Então, eu falei, não, vou descer o famoso esquibunda, né? Exatamente. Aí eu fiz o esquibunda para descer as dunas. E aí, no meio daquilo tudo, eu olhava para trás, quando eu via aquela imensidão. E às vezes nem eu acreditava, né, que eu estava ali. Porque você olha para um lado, não tem nada. Você olha para o outro, não tem mais nada também. E por conta do... às vezes tem gente, mas a duna esconde as pessoas. Então você se sente realmente só. Exato, exato. Uma sensação muito gostosa. Muito. Te deu medo se sentir só desse jeito, essa solidão aí? Teve um momento, principalmente quando bateu o cansaço, eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu fui inventar isso? Mas depois que passa e você sente aquela sensação, que é isso, você se sente muito pequeno, porque é muito imenso, mas ao mesmo tempo você se sente tão forte por estar ali. Aquilo te traz uma força, uma sensação de que eu consigo, que venha mais desafios. Não só desafio de areia, mas que venham mais desafios na minha vida, que eu consigo enfrentar. Corajosa. Então isso me traz muita força. E eu resgatar essas imagens é sensacional pra mim. Você começou a viajar com que idade? Primeira vez que eu viajei sozinha eu tinha 19. Já na faculdade. Já com as muletas? Já com as muletas. 19 anos? 19 anos. Você usa muleta desde quando, Jéssica? Desde os 14. Eu uso esse modelo que eu tentei em casa, pra você ver, eu vi numa novela e tinha o Bruno Gagliasso, que era na época eu achava que era, enfim, ele era o colírio da época e ele tinha um personagem que em um momento usava muletas e eu falava, eu quero andar com uma muleta como essa. Mas antes como que era? Cadeira de rodas, andador. E aí, aos poucos, eu passei para aquela muleta que a gente usa embaixo do braço. Que é assim, né? Exato, que tem um negócio. Que é exato. pesadinho. Aquilo ali dói. Pesado, incomoda, principalmente para mulher, incomoda bastante aqui, dependendo da blusa, o seio. Mas por que você andava com andador e cadeira de rodas e não as muletas? Foi um bom tempo de adaptação, porque quando eu perdi a mobilidade na perna, eu tive que aprender tudo do zero. Eu aprendi a sentar primeiro com encosto, depois sem encosto. Aprendi a engatinhar. Até os 12 anos de idade, eu engatinhava dentro de casa, porque era melhor para mim, eu tinha mais mobilidade, assim. Então, foi uma adaptação de anos ali, com a minha mãe me ajudando muito a dar os primeiros passos no andador. Meu primeiro desafio foi minha mãe que me deu, que era dar uma volta no quintal de casa com o andador. E eu, aos 6 anos de idade, lá era em Goiás. muito difícil, exato. E, coitado, eu acho que ela não imaginava que eles fizeram os primeiros passos de uma longa jornada. Dos quase 200 mil ela quilômetros. Tá viva? Tá viva, tá lá em Goiás, tá assistindo. Ah, como que ela chama? Eliette. Eliette, que orgulho, hein, dessa filha? Eliette, ela... que sem perceber, ela teve esse papel fundamental, que era permitir que eu desse meus passos. Te desafiou. Exato, porque ela não puxava o andador, ela não me carregava ali para ficar, olha, fica de pé. Ela me incentivava para que eu conseguisse fazer sozinha. E o olhar dos outros?
Porque numa cidade pequena, muito nova, né? Assim, não que cidade pequena seja menos desenvolvida, mas com cidade pequena, eu acho que a gente olha mais as pessoas. Pros outros. São Paulo, você cai na Paulista, você tem... Ninguém tá vendo ninguém. Uma cidade pequena, não, você olha, você sabe o nome, né? Como é que você lidava com o olhar dos outros? E lida ainda? Olha, no início, a adolescência principalmente é muito difícil, porque você tá querendo a aprovação de todo mundo, né? Você quer estar bonita, quer ser desejada em algum aspecto, né? Até hoje, né? Depois da vida adulta. Mas isso, na verdade, sair um pouco desse olhar mais de todo mundo me conhece, foi uma das buscas que eu tive para poder sair da cidade do interior e junto com o desejo de viajar, então eu queria desbravar o mundo. E aí eu saí na faculdade. Eu fui fazer faculdade em Brasília, o que já me deu uma outra visão. De jornalismo? De jornalismo. Estudou, hein, amiga? Estudei pra caramba. Estudou? Inclusive, a minha adolescência foi dentro do quartinho, estudando ali. Você fez na UNB? Na UNB. Não. Que era vestibular, uma errada cancelava uma certa. Lembra dessa época, Nossa. gente? Nessa época era isso, não bastava você acertar. A cada alternativa errada, você anulava uma certa. Era esse vestibular que eu fiz. Muito difícil. Estudou sozinha no quartinho? No quartinho ali, eu lembro, final de semana. Não tinha computador. Não existia. Não, né? Era apostila mesmo. Eu lembro de devorar livros mesmo, didático, né? Livro de literatura. Mas de onde você tirou tudo da sua cabeça? Eu vou prestar jornalismo, eu vou ganhar o mundo, eu não vou ficar aqui. Era isso, era esse o desejo. Eu sempre gostei muito, lá no sítiozinho do meu avô, eu lembro que mesmo com o andador, tinha uma bica d'água, aí tinha um córrego, e eu era muito curiosa, por exemplo, para saber o que tem do outro lado do córrego, sabe? Ou então eu via a pequena árvore, eu lembro que tinha um pé de jabuticaba que eu aprendi a subir mesmo usando o andador, porque e era muito natural para mim esse processo de olhar, o que dá para fazer com o recurso que eu tenho. O movimento é natural seu, né? É muito natural, meu. O movimento. Eu preciso estar em movimento, sabe? Quando eu fico quieta, eu fico desesperada. De não parar, né? Bom, aí entrou na UNB, foi. Sua mãe quase morreu do coração. Olha, eu acho que ela tem um bom coração, eu acho que ela é muito forte. Por que os baques? Nada, não, imagina, porque assim, primeiro enfrentar, eu sou a mais velha de 5 irmãos, então... Você foi criada por pai e mãe? Isso, foi minha mãe e meu padrasto. Tá. E aí eu acho que pra ela pode ter sido sim um grande desafio. A mais velha, indo morar sozinha e querendo ir pra mais, né? E aí no meio da faculdade eu tive intercâmbio, a oportunidade de fazer um intercâmbio, consegui. Pra onde você foi? Fui morar na Espanha. E da Espanha eu já saí pra África, e aí às vezes eu ligava pra minha mãe achava que eu tava na Espanha, de repente eu já tava no Marrocos. Quando você saiu do Brasil, foi a primeira vez que você saiu do Brasil, quando você foi pra Espanha? Não, eu comecei a trabalhar na faculdade, fazer os estágios, trabalhava em revista, trabalhei de telemarketing, de atendente de telemarketing. No segundo semestre eu já tava toda... Eu queria, né, e eu lembro que meus primeiros salários eu juntei e aí eu comprei uma passagem para Buenos Aires. E aí foi minha primeira viagem internacional. Tá. E aí eu fui conhecer alguns lugares da América do Sul com esses dinheirinhos que eu ia juntando. E aí eu tive a oportunidade de intercâmbio junto com a faculdade, tinha um convênio. E aí eu consegui a oportunidade de ir para a Espanha. Ficou quanto tempo lá? Fiquei 1 ano. E aí viajou tudo? Aí conheci lá tudo, e aí foi quando eu aproveitei para ir para a África também, que era um continente que eu queria conhecer. Mas, Jéssica, assim, quando você saiu do Brasil, você sentiu diferença? Andar de muletas no Brasil é diferente do que, por exemplo, andar de muletas em Buenos Aires, ou na Espanha, ou na África? Eu costumo dizer que tem lugares que você vê mais gente com deficiência na rua. E quando você vê mais gente com deficiência na rua, significa que esse lugar provavelmente está dando muito melhores condições para que essas pessoas possam ser livres para ter lazer. Eu falo que a gente precisa... acho que eu vou sentir que as coisas realmente estão mudando quando a gente vê a gente com deficiência. Não só, às vezes, no semáforo, mas no boteco da esquina, na sua sala de aula, no seu trabalho, em todos os lugares. Porque a gente tem muita gente com deficiência. E aonde você viu mais gente com deficiência? Na rua. Você lembra, não? Você fala, nossa, vivendo com qualidade de vida, vi muito na Alemanha, vi muito na Espanha, mas sabe onde eu vi também, pensando aqui no Brasil? Porto de Galinhas, que é uma cidade linda, né? Um vilarejo maravilhoso e que tem algumas condições de acessibilidade bem interessantes. Gramado é uma cidade que eu fui esse ano, que eu conheci, que tem algumas condições muito interessantes para idosos, para pessoas que usam cadeira de rodas, muletas.
Então, a gente também tem muitos lugares maravilhosos nesse quesito fora, mas a gente também tem uns cantinhos no Brasil que são ótimos. E hoje você mora onde, Jéssica? Aqui em São Paulo, pertinho daqui. Porque você mora no mundo, né? É que você tem um ponto fixo. Exato. Não, eu preciso colocar um endereço, né, às vezes. Na correspondência, eu tenho um amigo que é fotógrafo e falei, eu preciso de um endereço. Então, é o endereço da casa da minha irmã. Exato, eu preciso de um endereço ali, aquele comprovante de residência que às vezes você precisa. Sim. Então, eu tenho, mas pra mim é importante até essa base para guardar minhas coisas, né? Às vezes eu trago coisas de viagem, eu gosto de ter esse cantinho para relembrar também. Tá. Escuta, e sem querer invadir muito, mas perguntando como é que é a sua vida pessoal, né? Até onde as muletas te atrapalham, até onde elas te ajudam? Ou quando elas não fazem diferença nenhuma? No início, eu acreditava que seria muito difícil para mim, por exemplo, ter um relacionamento com alguém. Porque às vezes... Por causa delas. Exato. Porque por acreditar que as pessoas olhavam para mim, já aconteceu várias vezes. A pessoa olhar para mim e dizer, você é muito bonita, que pena que você tem uma deficiência. É o tipo de coisa que eu já escutei várias vezes. Seu rosto é bonito, mas a sua perna... É como se fosse sempre um porém, como se tivesse um porém. Como é que você se saiu hoje dessa situação, depois de ter passado por ela tantas vezes? Olha, hoje, às vezes, vai depender muito do contexto, mas eu fico muito bem, porque eu identifico já com muita clareza que isso é uma visão deturpada, não é uma visão real, mas eu tive que passar por muitos processos, claro, até de validação, de confiar em mim mesma, para começar a entender que não, isso é a visão dessa pessoa e não corresponde É o olhar à minha empobrecido realidade. de quem olha. Exatamente. Não é ali do que tá o alvo problema. do olhar. Exatamente. Bom, mas aí você achava que você não ia ter um relacionamento, que ia ser muito complicado e tal. Exato, mas hoje eu A vida provou o contrário. Provou o contrário, exatamente. A vida provou exatamente o contrário. E tive alguns relacionamentos. Hoje eu vivo, inclusive, com a minha namorada. Nós moramos juntas, então... E ela é uma das pessoas que mais me apoiam a fazer essas loucuras. Entre muitas aspas, né? Porque de loucura não tem nada. Olha, vira livro, vira palestra, vira experiência de vida, né, Exato. Jéssica? E meu objetivo é justamente esse, através desses vídeos, desses relatos, as fotos que eu trago nas redes sociais, trazer as pessoas para perto e poder mostrar, sim, que é possível. E que às vezes eu não preciso não necessariamente atravessar tudo, eu não preciso necessariamente conseguir concluir aquele desafio como esperado, mas eu tenho sim o direito de tentar. E é isso que eu quero levar para as pessoas, que eu tenho um direito sim, todo mundo tem, na verdade. O direito de tentar, o direito de escolher. Exato, e o direito da escolha ele é muito importante. Porque é muito comum eu encontrar pessoas que ao contar, às vezes eu só relato qual é o meu desafio, o que é que eu vou fazer, as pessoas já dizem, olha, isso não é possível, para você não vai ser possível. Por causa das muletas. Sempre. E porque Veja bem a sua situação. do jeito que funciona a sua perna, essa situação aqui não vai ser possível. E aí muito do meu trabalho hoje acontece justamente nessa esfera de encontrar parceiros, encontrar o guia que seja, pessoas que acreditam que sim, é possível ao menos tentar. E que eu tenho direito, né? E eu costumo muito dizer que quem decide sou eu. E falando para as pessoas, né, que acompanham esse meu trabalho, essa é a ideia, né? Quem decide é você. Quem decide se é longe ou não, se é possível ou não, é você que tem que decidir, não é o outro. Até porque, né, Jéssica, a gente sempre sabe como vai começar uma travessia. A gente nunca sabe como vai ser o caminho, muito menos o final. Seja essa travessia o que for. Exatamente. Um casamento, uma viagem, uma entrevista. Quantas vezes você é jornalista, a gente se prepara para uma entrevista, tá, a hora que começa é tudo diferente. Tudo diferente, tudo acontece. É outra coisa, então a gente nunca sabe, né, Jéssica? Exato, mas a gente pode sim começar essa jornada, essas travessias. Claro, quero fazer. Exatamente. Né? Quero fazer. Ela falou das redes sociais, ela está no Instagram como a Jéssica Paula, Jéssica com 2 S's. A Jéssica Paula. E no seu Instagram você tem o quê? As suas experiências de viagem, as suas experiências de vida, eu imagino? Exato, exato. Ali você consegue acessar, inclusive quem quiser conhecer mais do livro, ali no perfil do Instagram tem um link que dá acesso para os vídeos que estão ali no YouTube, ou mesmo para o site, onde tem algumas fotos, um pouco mais da minha história. Dá para adquirir o livro, dá para também conhecer todos esses vídeos.
esses desafios que eu apronto, porque não pode me dar uma árvore, uma pedra que eu já gosto de subir, já quero... Não, e dá para te acompanhar porque você é uma mulher muito inspiradora, né? Então, só acompanhar. Tem muita mulher no seu livro, né? Você viu muitas mulheres sozinhas. Olha, essa eu já mostrei, curioso abrir na mesma. Outra mulher com filho, muita mulher trabalhando, muita mulher com filho. Você, olha aqui, mulheres à beira da estrada, você nota mais mulheres assim nas ruas trabalhando e tal, ou foi uma coincidência aqui? Olha, as mulheres, elas, eu acredito que, dependendo do lugar, elas ocupam lugares tão específicos que é interessante de registrar, né? Às vezes elas estão justamente cuidando dos filhos, cuidando da casa, e aí você vê a estrutura da casa, a estrutura da família. Pela mulher, você vê essa estrutura social, né? Então, eu acredito que o olhar da mulher que traz foto linda! Eu tava procurando você, achei. Achou, em algum lugar tem eu. Foto linda. Onde você fez essa foto, Jéssica? Isso foi num campo de refugiados na Etiópia. Eram pessoas que tinham já fugido de algumas zonas conflituosas e aí eles tinham encontrado um lugar mais seguro para estar, né? Eu preciso encerrar, vou fazer uma última pergunta. Já sentiu medo e falou, ai, não foi uma boa ideia ter vindo para cá? Nunca. Mentira. Nunca. Na hora que eu tô lá chorando ali, nos lençóis tem um trecho, né, que eu choro, falo, meu Passou Deus. aqui, a gente viu. Isso, porque... Mas é uma mistura de emoção, mas não é exato de medo, não é ou de arrependimento. É mais de colocar para fora esse turbilhão de sentimentos, mas para mim, quanto maior o desafio, mais forte eu me sinto, então... Então não é que você estava chorando, estava vazando, né? Exato, vazando, é bem isso. Tava vazando. Minha querida, muito obrigada por ter vindo, prazer enorme te conhecer. Volte quantas vezes quiser, você é uma mulher muito inspiradora e seguramente você tem muito para compartilhar conosco. Muito obrigada, eu que agradeço e espero, né, poder inspirar as pessoas também. Sim. A começarem essas travessias, né? Se você não tem ideia de quantas pessoas você inspirou de casa. Eu espero que sim. Você vai ver. Até breve, minha querida. Até, meu bem. Até. Saúde, né? Saúde, pra gente porque curtir. com saúde a gente faz muita coisa. Saúde pra gente curtir a vida.